Feira, pouco depois das 19 horas, repete ao sábado, a seguir às 9 da manhã. Para hoje, a presença do Diogo Silva, pela Iniciativa Liberal, da Sofia Alcaide, pela Juventude Social Democrata, e o António Joaquim, pela JCP. Cumprimento também aqueles que nos acompanham através do Facebook do Jornal Correio do Minho e aqueles que nos acompanham através da rádio. Vamos então para o programa de hoje, com alguns temas, como é sempre, quase sempre habitual. O António Joaquim, vamos começar hoje com o António Joaquim, da JCP. 25 de Abril, já lá vai, no entanto, enfim, os valores, e usando um pouco a terminologia mais à esquerda, a luta continua, não é? Exatamente. Boa noite a todos, ou bom final de tarde. Desde já agradecer o convite para cá estar e também cumprimentar todos os meus colegas presentes e todos aqueles que nos assistem em casa. Portanto, realmente, e acho que foi visível no passado dia 25 de Abril, que realmente a luta continua, não é? Eu queria desde já valorizar as grandes ações por todo o país, com multidões a encher avenidas, a encher ruas, inclusive cá na Avenida Central também, com muito ânimo, alegria, com combatividade e com um aspecto que acho que é inegável por todo o país, com uma ampla participação juvenil e que acho que é mesmo importante e que não é um elemento a descurar, não é? Foram mesmo muitos milhares de jovens que por todo o país tomaram as ruas, mas lá está, como o Rui colocou, não apenas para comemorar uma data do passado, e data essa que nenhum de nós cá viveu, mas essencialmente para projetar os seus valores e as suas conquistas, o seu projeto no futuro. As comemorações populares do 25 de Abril este ano foram realmente a maior prova de que o caminho de Abril, o caminho da Revolução, está vivo e bem presente no povo português, e que tem quem o defenda e faça cumprir, não é? Muitos milhares saíram à rua realmente a exigir que esse caminho seja trilhado e aqui para defender as suas conquistas e não deixar que elas sejam roubadas. Mas teve a ver com os 50 anos, António Joaquim, ou teve a ver também com a situação que o país vai vivendo, ou as duas coisas? Acho que as duas estão ligadas. Ao longo destes últimos 50 anos nós vimos que o projeto de Abril não avançou tanto quanto se exigia e era possível, não é? E daí também uma grande indignação por parte da população que acho que é visível. E também face aos mais recentes ataques, aos mais recentes perigos para as conquistas da Revolução, o povo também se aglutina mais na sua defesa. E acho que veio provar mesmo, não é? Aqueles que atacam Abril não é? E alguns que tentam afirmar de que Abril está desligado dos problemas e dos anseios do povo, nós assistimos exatamente ao contrário. Assistimos aos trabalhadores, à juventude, que sabem que é no projeto de Abril que está o seu futuro e que estão dispostos a lutar por ele. E, portanto, acho que mais do que uma questão até do presente ou do passado, acima de tudo é uma questão de futuro, é uma questão de projeção, de um caminho a ser trilhado, de um anseio da população por uma vida melhor e mais essencial do que uma vida melhor, ideal e desligada da realidade, um caminho concreto para lá chegar, não é? Que está plasmado na nossa Constituição e cursos cumpridos. Muito bem, vou ouvir o Diogo Silva, da Iniciativa Liberal, que, para além do 25 de Abril, pega também no tema, até porque foi poucos dias depois do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, mas aqui na perspectiva dos trabalhadores independentes. Sim. Diogo, bem-vindo uma vez mais. Obrigado. Primeiramente, cumprimentar todos os meus colegas de painel, o Rui e todos os que nos ouvem. Sim, se calhar começando aqui por fazer um comentário ao que o António disse. Sim, efetivamente, o 25 de Abril este ano teve uma afluência enorme. Inclusive, eu estive lá e inclusive estivemos cerca de 1h30, sensivelmente, parados exatamente no mesmo sítio. Estiveste em Lisboa? Sim. Foi extremamente interessante. É muito bom ver que as pessoas continuam a terem atenção a esta data tão importante e lá está. Provavelmente para isso também contribuiu os 50 anos. Certamente que provavelmente não teremos... Enfim, nos próximos anos uma afluência tão grande, contudo, não deixa de realçar essa afluência como realçou o António bem. Depois, o que me deixa um bocadinho sempre desiludido, não é? É de certa forma, ao nível que íamos descendo a avenida, é ver, enfim, ataques que eu acho que são 100% antidemocráticos e que acabam por não de todo valorizar esta data tão importante, como, enfim, chamarem-nos fascistas ou etc.
É uma apropriação pela esquerda do Sim. de Abril? Eu acho que é certo. Existe essa, aliás, e mesmo em várias tarjas e vários cartazes, não vou dizer que qualquer tipo de partido tem responsabilidade perante quem vai no desfile, até porque não é impossível controlar todos os cartazes que lá estão. Contudo, eu acredito que alguns, logicamente, devem ser de membros dos partidos, e essa apropriação de 25 de Abril, essa monopolização de 25 de Abril por parte de certos partidos, a mim não de todo me parece correta. E enfim, efetivamente é verdade que existiram partidos, por exemplo, a Iniciativa Liberal logicamente não esteve lá, nem sequer existia, não é? Mas não significa que esse 25 de Abril tenha sido conquistado para um grupo de pessoas. Foi conquistado para todos, pelo menos é isso que eu penso. E em relação a isso, lógico que temos aí uma divergência com a esquerda, com a maioria dos partidos de esquerda, que tenta sempre essa de certa forma monopolização de 25 de Abril. Contudo, depois lá está, tivemos o caso da Patrícia Gil Vaz, que foi agredida, não há outra palavra para o descrever, que são situações lamentáveis, logicamente ninguém a defende, mas pronto, enfim, são situações que ainda vamos tendo de lidar. Depois, em relação ao 1 de Maio, efetivamente foi uns dias depois, e também ainda existia essa irritação com o 25 de Abril que estava no ar. As pessoas estavam muito... Neste momento estamos politicamente muito ativos, as pessoas estão todas muito alerta, nota-se nas ruas, nota-se mesmo em campanha, se for falar comunicando com as pessoas, nota-se que as pessoas estão alertas sobre os temas, estão a acompanhar. Se calhar muito radicalizadas, numa fase da vida do país onde se está muito radicalizado. Sim, é verdade. Aliás, as pessoas que eu vou falando, que enfim têm menos, digamos assim, informação acerca da política, não estão muito por dentro dos temas, acabam por muitas vezes ouvir apenas um lado, seja que partido for, é exatamente igual, ouvem portanto um trecho de 5, 6 minutos, às vezes no Facebook ou em qualquer rede social, e levam isso como uma verdade pura, e depois isso acaba por extrapolar não só no crescimento de partidos extremos, tanto de um lado como do outro, e de certa forma é mau para a democracia e esse tipo de questões. 1º de Maio na perspectiva de outros trabalhadores. Sim, isso, exatamente. Em relação aos trabalhadores, enfim, os trabalhadores por conta própria, nós temos aqui uma questão que é, ao longo de sucessivos governos, e não tem propriamente a ver com um lado, e seja o PSD, seja o PS, seja o PS com os seus colegas, seja qual for a legislatura, tivemos sempre um problema que foi a discriminação dos trabalhadores por conta própria. E neste 1º de Maio a Iniciativa Liberal veio realçar isso. Logicamente, no 1º de Maio também certamente o António abordará isso, que foi várias greves que foram convocadas, certamente será um tema que ele quererá abordar. Não é que nos estivesse contra, sim, mas acho que acredito que também seja um tema importante. E eu sei que eu tenho a ideia que é para aí que vais levar a situação. Enfim, a Iniciativa Liberal, acredito que é o partido que mais, digamos assim, tem mais relevância neste tipo de pessoas que não tem provavelmente, enfim, que não trabalha para alguém, não trabalha em nenhuma empresa, e que, enfim, é uma boa fatia da população empregada, neste momento são 15%, e estes trabalhadores efetivamente precisam de mais condições, e com as tabelas de retenção de IRS que têm, não pode ser, não é justo que não tenham qualquer tipo de direito. Por exemplo, na questão de doença, na questão de baixas, se for, por exemplo, no fundo o Estado, quando precisa deles, ou seja, para lhes, digamos assim, reter impostos, tudo bem, é exatamente igual. Contudo, nos teus direitos não és igual, não és tratado de igual forma. E isso a mim não me parece justo. Aliás, inclusive em rankings de pobreza, no caso de trabalhadores por conta própria, Portugal só fica atrás da Roménia em questão destas pessoas terem risco de ir para a zona de extrema pobreza. Portanto, a mim não me parece justo, e temos visto vários, mesmo a nível de trabalhadores por conta própria, a reclamarem destas situações, e muito bem, também a manifestarem-se de alguma maneira, e mesmo a nível das publicações que a Iniciativa Liberal fez, vários destes trabalhadores a reivindicarem de facto, a agradecerem inclusive essa preocupação que a Iniciativa Liberal teve também neste dia, até porque normalmente no 1º de Maio são feitas greves, enfim, por exemplo, por funcionários de hipermercados, por funcionários de qualquer tipo de superfícies, por exemplo, as grandes superfícies comerciais, e muito bem, têm que reivindicar os seus direitos. Contudo, muitas vezes esquecemos, e antes de existir a Iniciativa Liberal, esquecia-se isto. Eu não tenho memória de algum partido falar com tanta importância e tanta saliência destes trabalhadores, e portanto era importante olharmos para isto e pensávamos, enfim, tinha essa ideia, que o PSD faria alguma diferença nisso, não fez, e também se calhar aí já passo a bola à Sofia para ela também explicar um bocadinho essa situação. Muito bem, Sofia, a bola é sua. Exatamente.
Boa tarde, Rui. Passámos aqui por duas datas, não é? O 25 de Abril E o 1º de Maio. O 1º de Maio. Essa é apenas uma pequena provocação. Enfim, o Diogo dizia que, de certa forma, a esquerda apropriou-se do 25 de Abril, mas se calhar no futuro o centro e a direita vão ter o 25 de Novembro como feriado. Boa provocação também, Rui. Bem, cumprimentar também os meus colegas de painel e agradecer uma vez mais à Antena Minho pelo convite às juventudes partidárias para virem aqui expor aquelas que são as suas visões. Quanto ao 25 de Abril, é sempre uma data de se comemorar, obviamente, e este ano com mais impacto porque fazia 50 anos. Não me vou alongar muito mais nas comemorações, e efetivamente foram muitas ao longo, não só em Lisboa, mas ao longo de todas as cidades do país. Em Braga, por exemplo, inaugurou-se um novo monumento, podemos dizer assim, pelo menos uma escultura alusiva aos 50 anos de liberdade, e que de facto que tínhamos sempre a porta aberta. Acho que é essa a lógica da escultura inaugurada, e que a liberdade se preserve daqui para a frente, sendo certo que estamos em períodos particulares da história. Bem, mas de facto dizer que concordo com o Diogo quando se diz que existe alguma apropriação pelos partidos mais à esquerda da data de 25 de Abril, porque de facto existe essa apropriação cultural mal, porque, e já tive esta discussão aqui, não é? Não vou falar, ou falando em causa própria, Sá Carneiro à época também foi uma figura altamente importante, principalmente porque era deputado na ala liberal, ainda na época do marcelismo, acabou por abandonar a bancada, enfim, uma série de peripécias, não descurando as pessoas que se encontravam em exílio, como o Mário Soares e como o Álvaro Cunhal. A verdade é que quem ficou, e das alas mais à direita, na altura da ala liberal, e efetivamente também também tiveram um papel preponderante naquilo que foi o 25 de Abril e naquilo que acabou por se revelar. No caso do PSD, na figura de Francisco Sá Carneiro, sem prejuízo de todas as outras figuras que também foram acompanhando o trabalho da ala liberal, mas também figuras que entretanto integraram o CDS-PP. E por isso acho que essa apropriação cultural é errada por parte da esquerda, e essa associação de 25 de Abril aos movimentos de esquerda é também ela totalmente errada. Dar só uma nota do sucedido, e não estou a falar em causa própria da JST de Braga, mas existiu nas comemorações de 25 de Abril uma peripécia que desagradou a JST de Lisboa, porque foi basicamente impedida de ingressar na descida da Avenida da Liberdade em Lisboa, e relegaram-nos para o fim, exatamente quase como um colocar à parte de uma juventude partidária centro-direita, e por isso deixar a nota também aqui do porquê deste meu comentário. Quanto à questão do 1º de Maio, é sempre o dia da comemoração dos trabalhadores, e muito bem, afinal são a força motriz de qualquer país. Dar uma nota de que também concordo com o Diogo quanto à temática dos trabalhadores por conta própria, ainda que não concorde que tenha sido a iniciativa liberal a lembrar-se dos trabalhadores por conta própria. Aliás, existiu até uma peripécia com Fernando Medina, por causa da revisão das tabelas de retenção na fonte, já há mais de um ano, porque já se tinha colocado como previsível também alterar-se as tabelas de retenção na fonte para os trabalhadores independentes. Para quem nos está a ouvir e que certamente não... Esta é uma situação mais distante, obviamente. Os trabalhadores por conta própria, à partida, e se não estiverem abaixo do regime legal para efetuar as retenções, descontam 25% à cabeça daquilo que recebem. O que é uma brutalidade. É ficar apenas com 75% do que oferem, e lá está, com muito poucas garantias e proteção na doença e em situações mais difíceis ou particulares da vida. Eu falo em causa própria, porque na advocacia é exatamente isso que acontece. Somos trabalhadores independentes, descontamos 25%, António, é o meu caso concreto, por isso desconto 25%, e não tenho qualquer proteção em doença, gravidez, até porque existe o regime específico da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores, no meu caso particular. Mas é certo que os trabalhadores independentes padecem aqui de proteção, e é preciso olhar com mais critério, e já há mais de um ano que foi exigida a Fernando Medina também a aplicação das novas tabelas de retenção na fonte aos trabalhadores independentes, o que o Partido Socialista também não veio a concretizar.
Quanto à provocação do Diogo, e é de esperar que o PSD, o governo da AD, tenha outro olhar sobre esta situação de injustiça para os trabalhadores independentes. supostamente, esta questão colocou-se já no ano passado, quando foi a aplicação das novas retenções na fonte, mas o Partido Socialista, também neste Orçamento de Estado, previu a aplicação das novas retenções na fonte a partir de junho deste ano. Por isso, em bom rigor, é um orçamento aprovado pelo Partido Socialista, mas que estava dependente apenas e tão só da aplicação por parte da autoridade tributária. Supostamente, algo do género, também não vou entrar muito especificamente no tema, mas supostamente foi aprovado também para o Orçamento de Estado deste ano, pelo próprio Partido Socialista. Vamos ver o que acontece e vamos ver como é que a coisa se executa e que alterações é que podem vir a ser efetuadas ao Orçamento de Estado. Aguardemos, esperemos que sim. Relativamente àquilo que tinha sido a provocação do Diogo. A provocação do Diogo, confesso que entretanto não anotei e me passou. Se ele me puder repetir, eu agradeço. Não, era mais até questão, inclusive, lá está, da falta de ambição, de certa forma, da AD, mas acabaste por explicar um bocadinho. Não há falta de ambição, de facto, da AD. De facto, esta temática já se colocou nos últimos 2 orçamentos de Estado. E lembro-me de ler também, em causa própria, mais uma vez, de que, de facto, Fernando Medina teria adiado para o decurso deste ano a aplicação das novas tabelas da retenção na fonte. E por isso já estaria, de certa forma, acautelado neste Orçamento de Estado. Muito Aguardemos. Bem. António Joaquim, está andando com a cabeça. Aqui há algumas considerações. Se calhar começando pelo 25 de Abril e concordando aqui com uma afirmação, mas acho que é um bocado torpada às vezes, que é o 25 de Abril não é nenhum partido, e isso tem 100% de razão, e sem dúvida alguma, mas nem todos defendem o 25 de Abril, e nesse sentido é que há que ter algum cuidado. O 25 de Abril não é nenhum partido, é o projeto emancipador do povo português que veio da luta dos estudantes, dos trabalhadores, dos camponeses, e foi através dessa luta que se projetou, não é, este caminho. Projeto esse que muitos partidos, ainda que numa fase inicial até possam parecer ter defendido, nesta fase já abandonaram, não é? E pronto, e acho que essa ideia do 25 de Abril ser de todos, quer dizer, mas há aqueles que o defendem, há aqueles que lutaram contra ele, como sempre, como durante o período revolucionário houve muitos que procuraram ser contra a Revolução, ser contra a Constituição, e isso também não há que fugir. Eu diria uma coisa, que acho que foi patente em ambas as intervenções, que é dar Abril como ganho e como arrumado. E agora vamos olhar para a frente. Eu colocava que nós não podemos dar isto como ganho. Nós temos que aprofundar Abril. É um projeto que lá está. De certa forma parece abandonado, mas que foi provado no último dia 25 que ainda há muitos para o defender e para o aprofundar. E o que é necessário é não abandonar esse projeto, não dar como uma coisa já feita há 50 anos, mas como uma coisa que daqui a 50 anos tem que estar muito mais longe e muito mais aprofundado. Quanto ao 1º de Maio, eu realmente valorizava as grandes manifestações convocadas pela CGTP em todo o país, os muitos milhares de trabalhadores fazendo greve, ou não, ou aproveitando o feriado, o seu dia livre para vir para a rua, para lutar com os seus colegas, para reivindicar uma vida melhor, mais justa, mas lá está, com paralelo com o 25 de Abril, não só reivindicar uma vida mais justa, mas indicar o caminho para lá chegar, não é? E esse caminho tem passos concretos, o aumento do salário, o fim da caducidade da contratação coletiva, as 35 horas para todos, o fim da precariedade, com a redução do período experimental e com a ideia de que a cada posto de trabalho permanente seja atribuído um contrato de trabalho efetivo, e tudo isto aspectos que ainda se tem que aprofundar muito. Eu agora também deixava aqui a provocação à AD, pronto, a ver de estar atenta também, de procurar finalmente acabar com a caducidade da contratação coletiva, garantir as 35 horas para todos, mas pronto, mas no essencial eu tocava aqui num ponto que era a questão dos advogados, dos independentes e dos recibos verdes. Que é, os recibos verdes acabam por ser usados de forma falsa, não é? De forma abusiva por muitas empresas, de forma a conseguir poupar mais algum para o bolso, mas promovendo de uma forma muito larga a precariedade. Pronto, isto é uma realidade muito conhecida, seja no centro comercial, imensos falsos recibos verdes, seja nos trabalhadores da cultura, mas também na advocacia, não é? Na advocacia também os jovens advogados, em imensas sociedades, acabam por ser falsos recibos verdes, acabam
Não conheço? Pronto. Não é o meu caso e por regra não existe Mas a de certeza figura. que tens colegas. Não, por regra não existe a figura de um trabalhador dependente numa sociedade de advogados. Não existe essa figura de contrato de trabalho, percebes? Exatamente. São falsos recibos verdes. Não são falsos recibos verdes, porque efetivamente, e isso está muito relacionado depois, por isso é que eu não quero entrar nessa discussão específica. E não te aconselho. É muito concreta e está muito relacionada com o código de deontologia dos advogados, por causa da questão da independência e etc. Pronto. E por isso não existe propriamente quase que esse vínculo. Não existe forçoso. esse hábito, Pronto. mas legalmente pode existir. Há uma escolha e ele não haver, e na realidade ajuda a que os advogados estão doentes não recebem. Mas sendo muito honesta, nos casos que eu conheço de recibos verdes, tu podes mais equiparar, e isto é transversal, que tu podes equiparar a um contrato de trabalho e existe proteção na doença e na gravidez e pagam os 5 meses de... Os advogados? Sim. Todos os casos Nos casos que eu conheço, de forma sim. pessoal Isso, também, pronto. por acaso não, e Por isso não, tive amigos que estiveram em situações difíceis. Mas até olhando para outros, não é? Para os trabalhadores do centro comercial, que foram falar de tão grandes superfícies, um continente assim, mas muitos do que nós vemos da Galp, da Mel, da Moche, Na área da saúde há também muito recibo verde. Mas falsos recibos verdes, porque são contratos permanentes, são postos de trabalho efetivos, permanentes, com contratos que não são efetivos, não é? E portanto, eu alertava para esta situação, que é algo, pronto, porque foi dado aqui o número, que eu não sabia, dos 15% da população trabalhadora serem independentes. Eu não sei até que ponto é que grande parte disso não são falsos recibos verdes. É que não são, pronto, muitos trabalhadores na realidade a receberem uma parte substancialmente mais baixa do salário e mais baixa do que aquilo que produzem, sem ter subsídios, sem descontar, com os recibos verdes descontando, mas descontando muito, não é? Mas pronto, alertando para essa situação, em que traz muitas dificuldades, inclusive aos jovens trabalhadores, para se poderem sindicalizar, para poderem reivindicar por melhores condições, o facto de serem tão precários, não é? No momento em que decidir uma manifestação e o patrão vê, no momento em que é muito longa. Não. Até vamos fazer o comentário. Até é ponto informativo. Por isso, para deixar o António termina para terminar. Mas é isso, no momento em que eles decidam pedir um salário mais alto, reivindicar as 35 horas, é no momento que vão para a rua e não passa nada para o patrão. Pronto, só um ponto informativo, porque acho que há aqui ideias do António que é preciso clarificar. Houve uma grande reforma, ou podemos considerar uma grande reforma, ou pelo menos com mudanças estruturais, por causa da Agenda de Trabalho Digno em 2023. Entraram em vigor a 1 de maio do ano passado. Quanto ao período experimental, acho que há aqui um equívoco, porque ele tem de ser acordado pelas partes. Se não for, presume-se não existir, que isto foi uma remodelação completa no Código de Trabalho, porque antes presumia-se a sua existência, agora presume-se que se não houver essa comunicação por escrito, no prazo de 7 dias a contar do início do contrato, que ele não existe, ou seja, inverte-se aqui completamente a lógica do período experimental. Proibiu-se agora também a questão dos recibos verdes. Aliás, posso-te dizer que em fevereiro saiu uma grande notícia relacionada com a Autoridade para as Condições de Trabalho. Já tinham regularizado milhares de vínculos de falsos recibos verdes, exatamente por causa também das alterações ao Código de Trabalho que permitiram este maior controlo e esta regularização. E, a partir dessa data, iam ser inspecionadas cerca de 13.500 empresas também para a regularização de falsos recibos verdes. Por isso, penso, na minha ótica, que tem sido feito trabalho nessa matéria. Obviamente é de continuar, não estou a dizer que não, mas houve aqui alterações importantes e que também têm de salutar. Já para não falar de que os contratos de trabalho a termo estão muito mais apertados também com estas últimas alterações ao Código de Trabalho. Por isso acho que também é importante fazer esta nota. Essa pedagogia, não é? É, exatamente, porque houve de facto uma alteração considerável a partir de 1 de maio de 2023. E isso já teve reflexo na prática. Pronto, e por isso acho que... Descurando um longo caminho ainda a seguir, porque a realidade é, se nós formos agora, neste mas, momento, ao Braga parte de falar com os trabalhadores, vai haver uma gigante quantidade de trabalhadores. Mas também os empregadores também têm de ter alguma flexibilidade na contratação, porque nem todas as pessoas que à partida contratam serão o mais adequado para o contrato. Período experimental e não a necessidade de um falso recibo verde. Mas o período experimental, por regra, não passa 30 dias. Está bem, mas o período experimental é 6 meses. Não, isso é nos casos de já direções técnicas e afins. Isso já é um período muito alargado. Não. O período experimental foi aumentado, acho que
agora posso falhar, 2019, mas ou 2021 pelo PS. Foi alterado, mas foi alterado, António, é isso que eu estou a dizer. Foi alterado no ano passado. Sim. Pronto. Por isso é que eu te estou a dizer que de facto houve Mas alterações. A alteração que tu colocaste foi de não estar implícito e tem Duração que do ser período acordado. experimental, tens aqui artigo 112 do Código de Trabalho. Sim. No caso de contrato de trabalho a termo, o período experimental tem a seguinte duração: 30 dias quando o contrato tenha duração igual, superior a 6 meses, 15 dias nos outros que sejam inferiores. Por isso, não, na contratação, pelo menos, digamos, mais parca ou de contrato de trabalho a termo são curtos. E nos outros casos, ou seja, já sem termo efetivos, é 90 dias para a generalidade dos trabalhadores, ou seja, 3 meses, e 180 dias para só, e aí os 6 meses, para os cargos de complexidade técnica. Por isso é falso também a ideia que estás a fazer passar ao espectador. E por isso acho que este trabalho é preciso ser feito, porque os 6 meses são em casos muito específicos da lei. Pronto, e temos de fazer também esta nota. Essa informação pois, é útil. E para não deturpar. Exatamente. E os empregadores, na minha ótica, têm de também ter aqui alguma margem de liberdade de contratação e para verificar se efetivamente as pessoas que contratam se adequam ao trabalho, no caso concreto ou não. E essas funções de elevada complexidade e que permitem e que colocam o período experimental de 6 meses são tipificadas? Estão tipificadas. São os cargos de complexidade técnica e elevado grau de responsabilidade ou que pressupõem uma especial qualificação, os que desempenham funções de confiança e os que estejam à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração. Portanto, são situações bastante específicas, não é? São situações muito específicas, não é a generalidade dos trabalhadores. Não dá de todo. Da juventude, muitos. Mas eu colocava aqui... Mas mantém-se a questão de quem está à procura do primeiro emprego ter os 6 meses de... Mas depois isto colide. Mas isto é só nos contratos de trabalho por tempo indeterminado. Ou seja, naqueles que passam diretamente a efetivos, não passam por nenhum contrato de trabalho precário ou a termo. Porque nesses, os limites é de 15 dias quando sejam até 6 meses, ou 30 dias se for 6 meses ou mais. Se tiverem contrato, o que eu colocava aqui era uma questão. Eu acho que ninguém discorda que é preciso haver capacidade para ver se o trabalhador se adequa ao trabalho efetivo ou não. E tem de existir Só alguma que eu liberdade. colocava algo que o ano passado o Jerónimo de Sousa veio a Guimarães e deu uma conferência em torno da Constituição e ele falava que na altura estavam a discutir e o PS colocava que não, que era preciso um contrato a termo. Pronto, que seria para exceções, seria para certos tipos de trabalho. E é o excepcional. E o regime é excepcional. E o que vemos é que, na realidade, essa precariedade começou aí, mas depois alargou com diferentes modos e métodos e formas, como nós hoje já discutimos alguns, acaba por se transformar a norma, nomeadamente na vida da juventude. A maioria da juventude tem trabalhos precários, tem uma vida precária e nós não podemos deixar que a flexibilização dos patrões se torne na norma da precariedade da juventude. Mas acho que tem que haver aqui um equilíbrio e claramente, ao dia de hoje, a nosso ver, não é? Claramente para nós, exatamente. A balança está inclinada e não está inclinada para os trabalhadores. E eu por acaso discordo, até porque existem depois mecanismos legais para fazer reconhecer-se um contrato de trabalho é efetivamente a termo ou não. E a justiça, bem ou mal, está acessível a todos, porque quanto mais não seja, existe a figura do apoio judiciário. Por isso. Mas é muito complicado. Acho que isso é uma coisa injusta a se dizer. Até posso dar um caso relativamente pessoal. A minha namorada tinha um contrato ilegal que devia ser efetivo, mas não era, e tinha uma série de cláusulas ilegais, e até era com um grande banco, que não justifica. E depois acaba por ser despedida também de forma ilegal, e nesse período ela até pode vencer o caso no tribunal, ter que ser restituída, e que não seria naturalmente por questões de empresa e ganharia uma indenização assim, mas no entretanto tem que pagar a comida, falso. Tem que pagar a renda. Também é falso, António, vou-te falar. Tu tens o caso da tua namorada, eu tenho o caso da minha mãe. Eu própria auxiliei na ação judicial contra uma multinacional que de facto o termo não se justificava, fui para o Tribunal de Trabalho e venceu e foi reintegrada. E no entretanto, ofereceu subsídio de desemprego, mas ainda conseguiu também arranjar outro emprego. Aí estão as dificuldades, não é? Certo, mas eu não estou a negar agora, não me venham a dizer... Existe, mas o facto de ser lenta, há trabalhadores que não podem recorrer à justiça porque no entretanto têm que submeter outra coisa, não conseguem pagar a renda, não é? Não,
Isso é falso. Como é que é Porque- falso? Quer dizer, António, isso é totalmente falso. Nem não posso, é. Tu nem... entre saís do António. emprego e voltares a ser reintegrado pela justiça. Tu podes arranjar outro emprego como a minha mãe arranjou também. Exatamente. Então, E é assim tão Quem quer que te fácil impeda? arranjar um emprego que te pague minimamente bem, consigas pagar a renda, se calhar, eu não sei, o caso pessoal da tua mãe, acho que nem é para aqui vindo. Mas se calhar deste está da eu tua não namorada e eu respondi-te em causa própria. Foi Eu isso, vi o Diogo António, Silva. não é? Diogo tem Exatamente. estado mais Foi tanto calado buscar neste- isso. Não. Sim. Neste Não, eu ping-pong estava aqui até entre a Social Cade e o raciocinar. Atlético. Isto aqui acho que até tinha que ser por partes. Portanto, primeiro, acho que quando a JCP faz uma intervenção, isso é que eu acho que é mau, que é os extremos. E eles falam sempre exatamente. Eu acho que eles até Então poderiam só trazer isso, sempre é. três. Não, espera aí, deixa-me só formular que é para tu entenderes o que eu quero dizer. Falam sempre, é sempre 2 ou 3 empresas. Mas repare-se, falam sempre no aumento generalizado, como todas as empresas tivessem capacidade em Portugal, que o tecido empresarial é péssimo. A verdade é que nós temos um tecido empresarial fraquíssimo, ao nível de países de terceiro mundo. E depois procuramos dizer que é preciso aumentar todos os salários, que todos os empresários têm capacidade de aumentar os salários de uma forma exorbitante. É uma visão E que, cega. portanto, Quer podemos dizer, eu não acabar com as disse empresas nada todas. disso. Não, Acabar mas- com as empresas todas. Não. Podemos aumentar os Aumentar os salários salários em da forma montantes como- exorbitantes. da Eu não forma disse como- nada disso. da O que forma eu como o coloquei foi os PCP. trabalhadores no 1º de Não, maio tiveram a não. exigir aumentos de salários. Sim. Isso Não. é uma- Mas Mas isso depois é o disseste muitas ponto- coisas, mas isso é o foste dando ponto- muitas- foste deixando muitas deixas. Isso é o ponto habitual dos movimentos de Certo, esquerda. deixa- deixar prosseguir Até porque, por o Diogo exemplo, se Silva. calhar tu és uma pessoa mais teórica, mas eu ando no terreno. Ou seja, eu conheço várias empresas Não, pequenas pelo até. contrário. A maioria, eu Todos conheço os muitas dias na grandes, rua. enormes. Eu conheço enormes, mas por exemplo, eu vou-te admitir que não conheço provavelmente o núcleo duro da Sonai. Eu não conheço provavelmente a vida de um empresário do topo da Sonai. Eu não E as conheço. pequenas não Mas eu têm conheço. falsos recibos verdes. Mas eu conheço muitas. Sim, certo. Pronto, não, só não. as grandes. Mas o que ponto mostra- é, tu tocas em muitas Não, questões e o PCP não. também toca. Em muitas Tu questões cais legítimas. em falácias, António. Muitas depois questões afirmações que legítimas. Há fazes. muitas questões legítimas que é os direitos dos trabalhadores. Acho que alguém é contra os direitos dos trabalhadores, os direitos laborais. Ninguém. Eu não sou Ai, contra a não. exploração de funcionários. O ponto é, Não és contra a quando os exploração jovens, dos quando os funcionários? jovens, não, desculpa, não, sou a favor. Não, Foi o que tu disse. não, mas acho que dá para entender. Pronto. Eu não sou a favor da exploração dos funcionários, como deves imaginar. Pronto, nem nenhum partido é, O ponto é, Assim quando dizem. quando tu, Também pronto, quando mas chega abril tu- gritam todos por abril. Certo, no dia a certo, dia. certo. Sim, pronto. Mas o ponto é, quando tu defendes e dizes que, enfim, que o que deveria ser feito em Portugal são as medidas que o PCP vai apresentando ao longo do tempo, que muitas delas são ridículas e são contraproducentes. Parecem muito bonitas. Aumentar os salários, a torta e direito parece muito bonito. A torta e O ponto direito. é, chega-se ao fim da licenciatura, do mestrado, etc. E os jovens vão para onde? Eu acho que eles não emigram para Cuba, nem a Venezuela. Nunca vi nenhum. Não conheço nenhum caso. Se calhar conheces, como és comunista deves conhecer melhor que eu. Mas eu conheço muitos casos de quem emigrou para os Países Baixos, para a Irlanda. Conheço vários. Sabes porquê? Porque lá aplicam-se medidas contra o PCP. São totalmente contrárias. O PCP diz uma Liberais. coisa, na Irlanda e nos Países Baixos aplica-se outra. Assim, Sim. totalmente diferente. Aliás, a cada dia que Não o PCP estou a apresenta perceber uma como medida... é que nós passamos Não. falsos recibos verdes, Não, da advocacia... Não, mas o que eu estou a dizer, não, eu estou apenas a- eu estou apenas- Ao PCP. Não, eu estou apenas a fazer... Eu estou apenas a tirar alguma... Eu estou apenas a explicar alguns dos pontos que tu foste referindo. Porque o PCP, qualquer intervenção que faça, e tu sabes disso, António, qualquer intervenção que algum membro do PCP faça, ou alguma pessoa do PCP faça, Militante. vai sempre... Sim, qualquer pessoa. Nem falo de militante, falo de pessoas com responsabilização política. Qualquer intervenção que faça, fala sempre de algum tipo, fala sempre mal dos empresários. Que os empresários são maus, que não falei o mal dos patronato... empresários. Está sempre a dizer que o patronato explora os de funcionários. forma abusiva. E certo, são. e pode haver casos. Nós temos que entender que é o seguinte: a justiça, Mas há 2 justo semanas haver falamos. esses casos ou devemos combatê-los? Eu acho que devemos combater os casos mas eu acho que- abusivos de falsos recibos verdes. Existe uma lei Isto não é laboral. falar mal do empresário, isto é apontar para alguma justiça. Mas para tem os algumas trabalhadores. frases, eu até as posso retirar do programa quando for Mas gravar. por Em algumas regra, frases por estás a regra, entendê-lo. exatamente. E por É esse o regra, ponto. existe Percebes? Não faz uma... desculpa. Diz? Não, eu estava a dizer que em alguns pontos, tu foges para essa, digamos assim, para essa extremalização das situações, que é, ao invés de falares de um grupo restrito, portanto, sei lá, és contra as grandes empresas, ou esta empresa específica ou esta, tu generalizas e falas mal do patronato. Muitas vezes, tu não dizes os grandes, tu muitas vezes... Os grandes grupos económicos. Não. Precisamente. Sim. O PCP Algumas tem vezes várias certo, outras medidas vezes para as não. Esse é o micro, problema. pequenas e médias empresas. Como, Sim. por exemplo, baixa da IVA para a eletricidade e para o gás,
Temos uma série delas, mas eu costumo falar do grande patronato. Baixar impostos? Isso Isso não funciona, baixar impostos, António. Para ti não baixar impostos não funciona. Já fala com, com a Sofia que o PSD é que votou contra a nossa proposta de baixar impostos. Baixar impostos? Mas qual foi o IVA da eletricidade e do gás. Pronto, que ajudar precisamente as famílias e as micro, pequenas e médias empresas. Tudo seja baixar impostos, como deves imaginar, eu gosto. Eu acho por acaso não lembro como é que a IEL votou. Mas acho que há que ver isto. Acho que há uma falsa ideia de dogmatismo que não é verdadeira. O PCP cada vez que baixa impostos aumenta 10. Tem que aumentar 10. Em que sentido? Aí ao patronato então, em todos. Nós propusemos a baixa do IVA para a eletricidade e para a gás sem nenhuma contrapartida. Sim. Não. Mas o ponto é, portanto, tens um orçamento de Estado, correto? E tu tens gasto público e depois tens, enfim, uma tributação nas pessoas. Se tu tens mais gasto, tu vais ter déficit, das duas uma. Ou tu baixas o IVA nesta ou naquela, por exemplo, naquele produto específico, como foi, por exemplo, no cabaz alimentar, enfim, nos bens essenciais. Tu tens que ir buscar a algum lado. E das duas uma. Ou tu vais buscar a algum lado ou tens déficit. Baixa de IVA, por exemplo. Ou tu és déficit. Mas eu não sou contra. Eu fui totalmente a favor. Nós colocávamos uma coisa, que era necessário congelar os preços, que era tabelar os preços, porque se não os tabelássemos, o grande patronato, esse sim, ia criar uma especulação e comer a baixa de IVA completa. E isso verificou-se. Até quando se voltou a pôr o IVA, os preços aumentaram 12% e não 6%. E foi por alguma razão. Gostava de ver dados disso, muito sinceramente. Sim, mas logo mesmo notícias via a seguir. Não. Os dados que eu vi foram noutro sentido, mas pronto. Mas, acredito, não estou totalmente a discordar do que tu disseste. No 1º de maio já. Certo, é verdade. Perdemos-nos o tempo desta vez. Fechamos este capítulo 25 de Abril e também do 1º de Maio. Com a troca de argumentos com o Diogo e com a Sofia ainda e com o António Joaquim. Vamos para o Dia da Europa. Hoje assinala-se, não é? O Dia da Europa, quando há 74 anos Robert Schuman fez uma proclamação, uma declaração para encontrar uma saída em que, depois de um período de guerra, da Segunda Guerra Mundial, os grandes países da Europa encontrassem uma forma de não entrarem em guerra novamente. O que é certo é que 74 anos depois temos uma Europa que está assim meio esquisita. Uma Europa que se defronta com inúmeros problemas, com a guerra, com a dependência energética, com a imigração, com um conjunto de outros fenómenos que levam a que se calhar o número de eurocéticos vá ganhando alguma expressão. Sofia. Bem, eu até trouxe aqui esta temática, obviamente por causa da comemoração do Dia da Europa, porque eu continuo a acreditar que de facto a União Europeia é um grande projeto e continua a fazer todo sentido ou cada vez mais sentido. Este ano faz 74 anos da Declaração Schuman, que acabou por permitir, ou que partiu. Foi a partir dessa declaração que se começou a pensar na Europa como uma possibilidade de funcionar interligada e numa abertura entre os países. Para o ano faz 75 anos. Acho que este ano acaba por ganhar relevância exatamente por coincidir com o ano de eleições europeias. E por causa exatamente da... Existem aqui alterações, por isso eu hoje vim muito em ponto informativo para ideias com J, mas porque acho que de facto é um tema importante, porque tem passado nos pingos da chuva, ou melhor, eu em bom rigor ainda não vi nenhuma notícia que de facto abarque ou saliente as alterações no processo eleitoral este ano, mas também por causa de uma notícia particularmente, que me deixa particularmente agravada ou preocupada nos últimos dias. Saiu no dia de ontem, mas já lá vamos. Primeiro quanto às alterações e dando cumprimento ao meu ponto informativo. Bem, as eleições europeias ocorrem em Portugal no dia 9 de junho. Existiu aqui um protesto considerável porque o dia 10 de junho vai calhar a uma segunda-feira e por isso haveria aqui margem para fins de semana prolongados, ou seja, isto poderia levar a uma elevada taxa de abstenção. Bem ou não, vamos lá ver como é que corre o processo eleitoral. O processo eleitoral, podemos dizer, não sei se é o termo mais correto dizer que ele vai ficar flexibilizado, mas vai certamente dar aqui mais margem para as pessoas. Porquê?
sendo no dia 9 de junho dar nota de que as pessoas podem inscrever para o voto antecipado no caso de não estarem no país no dia 9, mas sem prejuízo de tal acontecer. As inscrições para o voto em mobilidade no território nacional ocorrem de 26 a 30 de maio e o voto tem de ser exercido no local escolhido, qualquer município do país, no dia 2 de junho. Pronto. O que é que acontece? O voto no dia das eleições propriamente dito e no voto em mobilidade vai ser digital. Isto é, as pessoas vão votar com o seu cartão de cidadão, já não vai haver os tradicionais cadernos eleitorais em papel, vão ser computadores que vão substituir e vai ser por leitura do cartão de cidadão. Por isso, as pessoas, o que é que isto vai permitir? As pessoas podem votar em qualquer ponto do país, independentemente de coincidir ou não com a sua mesa, ok? Com a sua freguesia, com o seu concelho. Por isso, isto pode auxiliar... É um avanço positivo. É um avanço positivo, porque permite que as pessoas se continuem a movimentar, que não lhes escape a informação do voto em mobilidade, mas que onde estiverem, que se possam deslocar e votar desta forma. Sem prejuízo, e chama a atenção para isto, quem tiver renovado o seu cartão de cidadão e ainda só tiver aquele boletim de renovação, ou quem tiver os bilhetes de identidade vitalícios, aí esses sim têm de votar na sua mesa, na sua freguesia, no seu concelho. Por isso chamar a atenção para essas duas exceções. E também no voto em mobilidade só podem votar no local onde se inscreveram. Ok? Pronto, chamar a atenção para essas claro que exceções. Quem tem o antigo bilhete de identidade ainda, quem exatamente, titular, tem de votar na sua mesa. Na sua mesa. Exatamente. E quem tiver renovado os cartões de cidadão e ainda não tiver o novo, ou seja, estiver caduco, também tem só o boletim o comprovativo de renovação. Exato. Por isso, acho que são avanços importantes, porque vai permitir eventualmente que as pessoas possam ir para a praia no dia 9, ou possam ir já tirar férias, um fim de semana prolongado no país. Mas possam ir a uma assembleia de voto e nessas condições. Exatamente. Ou seja, isso é uma forma de combater a abstenção, nomeadamente nas europeias, que Portugal, enfim, acho que só nas primeiras duas eleições para o Parlamento Europeu é que teve mais votantes do que abstencionistas. Exatamente. Em todas as outras 6, acho que foi sempre... a abstenção venceu sempre o número de votantes. Exatamente. Pronto, e agora para o ponto mais preocupante, depois deste ponto informativo, que eu acho que é mesmo de salutar, porque ainda não vi, digamos que informação sobre estes aspectos que eu acho que são relevantes, até para que as pessoas tenham mais consciência de como podem exercer o seu direito de voto, fazer menção, e não querendo fazer propaganda, à notícia que ontem foi emitida pela Rádio Renascença. Quanto aos seus barómetros, digamos assim. Pronto, basicamente os portugueses querem mais poder dos cidadãos na União Europeia. O mais preocupante é que metade não sabia dizer o nome de um dos eurodeputados que tinha sido eleito nas últimas eleições europeias. A maioria continua a considerar que o projeto europeu de facto se justifica e que é bom estarmos integrados na União Europeia, de que melhorou a vida dos portugueses após a entrada na União Europeia, de que a mudança para o euro também foi positiva e que isso melhorou a vida dos portugueses. Ou seja, isto são os dados que se podem trazer desta notícia, mas existe a parte preocupante quanto à elevada probabilidade de taxa de abstenção. Existe a preocupação porque de facto não existe um reconhecimento daqueles que são os eurodeputados portugueses a exercer funções no Parlamento Europeu. 44%, só 44% é que sabia o nome da atual Presidente da Comissão Europeia, o que são assim dados um bocadinho alarmantes. Isso porque continuamos a ver, enfim, a União Europeia realmente como algo distante. Uma entidade muito distante. Quando no fundo tem uma grande responsabilidade naquilo que é a nossa vida. A nossa vida em termos de... E não querendo chamar... diretivas. É isso, as diretivas e os regulamentos europeus que se transformam em legislação nacional e que, de facto, a nossa legislação atualmente está mesmo muito vinculada àquilo que é decidido na União Europeia. E por isso,
é mesmo importante que as pessoas votem e estejam plenamente cientes daqueles que são os programas eleitorais dos partidos. Hoje, já agora, havia a apresentação do programa eleitoral no Centro Cultural de Belém do PSD, e penso que também o Partido Socialista... Isto também. Exatamente, não sei dos outros partidos, por isso faço aqui uma culpa por não vir informadas demais, mas de facto acho que é um tema importante e é preciso alertar para o voto no dia 9 de junho. Ouvir o António Joaquim da JCP, não sei se é um eurocético. Mas eu acho que não vou entrar demasiado no tema da União Europeia, senão nós podemos estar aqui mais 1 hora e acho que não é isso que se pretende. Portanto, sendo muito breve na questão do... Não se pode. Não se pode, pois sim, mas acho que outro programa com um tema mais focado seria muito interessante. Até porque são posições que não são fáceis de explicar e demoram, têm a sua complexidade. Fica prometido um debate aqui sobre... Mas pronto, tocando no dia de hoje, pronto, até com um bocadinho do euroceticismo, eu não celebro tanto o dia da Europa, eu celebro o dia da vitória, não é? Faz 79 anos da derrota do nazifascismo. Dia 9 de maio, e até das repercussões que isso teve para todo o mundo com a abertura da ideia da paz, da criação de várias organizações, não é, em defesa da paz, valor esse, também valor de Abril, que urge mesmo aprofundar e espalhar, porque vivemos em tempos perigosos, em capazes, pronto, urge mesmo estar aqui em cima. Acho que pronto, eu colocava aqui o quê? Tocando nas partes mais leves, o voto eletrónico. Acho que de certa forma pode ser um avanço, acho que a questão tecnológica é importante. Deixo aqui as minhas preocupações. Também acho que daqui não sai, não estou a dar às pessoas competentes, mas vale o que vale, que é o que eu já vi também em diversas associações académicas e assim, que é às vezes falha a internet. Às vezes há essas questões muito chatas na escola, de uma internet muito lenta, de falhas de internet, que depois obriga a termos cadernos eletrónicos parados durante não sei quanto tempo. Mas com certeza eles estarão a olhar algum tipo de medidas para contrariar isso. Existem técnicos que vão estar lá no momento, sim, mas se a internet de repente for toda abaixo, não sei, se calhar tem um router por lá escondido, uns dados móveis para importar aos computadores, não faço a mínima, mas pronto, fica essa advertência, porque realmente é um perigo e já tem vindo a acontecer uma vez ou outra por aí pelo país onde se tem experimentado isso, e fica a advertência. Acho que pronto, a questão dos barómetros e dos dados que foram apresentados, acho que pronto, valem um bocado o que valem. Eu não aprecio muito os barómetros, mas acho que não mostram nada de muito novo. É algo que já se tem vindo a ver, de apesar, eu concordando com a Sofia, o peso que tem as instituições europeias na nossa vida, no nosso dia-a-dia, no preço da renda, do pão, nos transportes públicos, e ao mesmo tempo quão distante parece, não é? Quão distante parece, até, pronto, nós hoje se calhar não vamos aprofundar isso, mas a questão de nós só elegermos para o Parlamento Europeu e não termos mão na Comissão Europeia, não termos mão no Banco Central Europeu, que decide coisas tão importantes para a nossa vida, lá está, como as taxas de juros e as rendas num passado mais próximo. Pronto, e assim de uma forma mais geral, só para também deixar aquele bocadinho que a gente gosta da questão da União Europeia. Acho que o próprio Dia da Europa e a celebração desse tratado, que eu não sei o nome de cor, já demonstra um bocado qual é o projeto da União Europeia que nós estamos a viver e que é preciso romper e caminhar para uma alternativa, que é um projeto de divisão da Europa pelos grandes grupos económicos europeus. Na altura, o carvão e o aço eram os grandes materiais que se tinham que dividir, e de forma a também não haver disputas entre os grandes grupos económicos de vários países e que isso chegasse ao nível político e pudesse haver guerras. A ideia foi unir-nos todos a favor do capital e poder assim florescer uma grande Europa dos patrões e não dos trabalhadores, dos grandes patrões. Não me leves a mal. Estás a ver como te referiste patrões? Dos grandes patrões. Vamos terminar, Diogo. Não, sim, de facto, e primeiro agradecer à Sofia. Foi uma ideia bastante interessante ela referir. Foi bom, o jornalismo foi bom.
Gostei. Mas sim. E acho que há muita gente que não sabe. Sim, e sim. acho que até eu não fazia a mínima ideia de que seria. Aliás, há muitas pessoas que qual nem seria- sabem que as eleições europeias são no dia 9 de junho. Exatamente. Sim. Aliás, já vi muita gente a dizer há eleições. Portanto, Que é estavam à espera eleições. só das próximas autárquicas. É para outubro. Ou legislativas. No próximo- sim, pronto. Eu já estou a prever Não o que posso será. concordar com as próximas legislativas, não posso. Não. Sobre estas. Sim. Não, mas, sobre a Europa. mas em relação a essa, e até para concluir, em relação a essa evolução, eu acho que precisamente é um momento interessante para o testar, até porque, enfim, infelizmente temos grandes níveis de abstenção e, portanto, certamente os meios informáticos serão mais facilmente testados em eleições com pouca afluência. Não seria viável e acho eu inteligente da parte de quem quer fazer estas mudanças tecnológicas testar, por exemplo, umas autárquicas, onde as abstenções são muito mais baixas e seria um desastre, principalmente com a falta de conhecimento das pessoas que estão nas mesas acerca destes temas. Portanto, nas próximas eleições certamente já teremos gente enfim, a repetir o ato de estar nas mesas de voto e certamente conseguirão auxiliar-se uns aos outros. Em relação à Europa, lá está, temos uma posição muito diferente, até inclusive como o António referiu, seria interessante mesmo um programa só com isso, até porque Certamente, até porque temos aqui no painel uma candidata, embora vá no 12º Sim. lugar, Dar os parabéns à Inês. Exatamente. À Inês Rodrigues, Não da tenho tido o prazer de Socialista. encontrar a juventude socialista por cá, lamentavelmente. não, mas sim, também dar Mas os eu creio parabéns. que se também. justifica de todo, realmente. Sim. Até porque lá está, existem os Conversamos partidos, aqui enfim, têm sobre- uma grande enfim, diferenciação nesse tipo de temas. O PCP certamente terá uma, por exemplo, o Bloco, mas normalmente mais de esquerda têm uma posição. Nós na Iniciativa Liberal, logicamente, somos a favor da União Europeia, até porque sabemos perfeitamente, e inclusive os dados que também a Sofia trouxe são extremamente interessantes. Também seria importante sabermos de que forma foram recolhidos, também não tenho a certeza, se Eu calhar... creio Lá está. que esses dados que a Sofia se refere deve haver com um inquérito feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Francisco Manuel dos Santos. Exatamente. Sim. Mas às vezes lá está, de Uma certa amostra forma, de a localização... 1100 Certo. 1100 Sim. pessoas que A foram forma como inquiridas. são feitas este tipo enfim, de pesquisas e são, de certa forma, muitas vezes não refletem, principalmente nestes temas, até porque por exemplo, nas zonas mais rurais sabemos perfeitamente que as pessoas não têm tanto acesso a isto e muita gente ainda fala do escudo como uma moeda muito mais poderosa e que o euro é que vai estragar isto tudo e que por X valor Sim. compravam. É interessante isto. A paridade do euro com os escudo foi Exatamente. extremamente negativa. Temos de ir devagarinho, de certa forma, explicando às pessoas que, mas olha, este dado aqui mostra que as pessoas vivem melhor, que os salários aumentaram, que o nível de vida das pessoas logicamente melhorou, o acesso à saúde também é muito maior e, portanto, também é por isso mesmo, é por esses motivos que enfim, Muito que sou a bem. favor. Sofia, muito obrigado por essa informação. De nada. Muito bem detalhada, muito bem Exatamente. explicada. Mas acho que é importante porque acho mesmo que é daquelas informações que está a passar totalmente ao lado da maioria das pessoas e achei mesmo importante trazê-la, especialmente no dia 2, obviamente. Só que esclarecer, no dia 2 de junho é possível votar em Em mobilidade. em qualquer Em qualquer local do país, mas tem de se votar no local que a pessoa tiver assinalado Estiver à data escolhido. da sua inscrição de 26 a 30 de maio. como aconteceu com as legislativas. Exatamente, Sim. sim. Muito bem, queria agradecer a vossa presença, do Diogo Silva, da Iniciativa Liberal, da Sofia Alcaide, da JSD e do António Joaquim, da JCP. Um programa que repete ao sábado, pouco depois das 9 da manhã, e que fica disponível em podcast, na página da Rádio Inteira Mim, no canal YouTube e também no Facebook do Jornal Correio de Minho. Muito obrigado a todos. Obrigada.